Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês nesse novo projeto, o Elas Sentem. Elas Sentem nasceu de você mostrar realmente para as mulheres que elas sentem, que elas são humanas, que elas têm muito mais a oferecer do que simplesmente, né, um corpo. E hoje, nesse projeto lindo que começa hoje com o seu primeiro episódio, eu trouxe uma mulher forte, resiliente, que tem muito a nos ensinar com toda a sua trajetória de vida. E esse projeto, ele nasceu de realmente mostrar mulheres, né, entrevistar e mostrar mulheres que são fortes e ainda não perceberam a sua fortaleza. Então esse projeto, esse início agora que a gente está começando vai ser maravilhoso e eu espero que você seja muito bem-vinda nesse canal e que vocês compartilhem, que vocês possam comentar, possa participar comigo nesse novo projeto, nesse novo momento. E hoje, para começar, eu tenho uma pessoa muito especial que eu conheci há alguns anos e venho seguindo ela, venho participando do projeto dela, né? Que ela vai falar um pouco sobre isso. Essa pessoa maravilhosa que é a Cícera Mello. Eu espero que vocês também acolham e também possam saber um pouco mais e também amar essa pessoa, que ela é maravilhosa e ela vai estar conosco agora. Então, como eu já falei para vocês, eu estou aqui com a minha amiga Cícera Mello e ela vai se apresentar para vocês e a gente vai começar o nosso bate-papo, que vai ser incrível. Vocês não saiam daí, vocês assistam até o final e vamos começar agora, né, Cícera? Se apresenta, fala um pouquinho de você. Meu nome é Cícera Mello e eu moro aqui em Bridgeport, Connecticut. Eu tenho 2 filhas, Ellen e Emily. Eu sou casada com o Edivaldo Mello e tenho 2 netos. Eu tenho o Elijah, que é filho da Emily, e tenho a Vitória, que é filha da Ellen. Legal. Ó, a Cecília, menina, toda vez eu tô chamando ela de Cecília, mas não é Cecília, viu, gente? É Cícera. Pode chamar de Cecília. Mas, ó, a Cícera está morrendo de medo aqui da nossa entrevista, mas é um bate-papo, né, gente, né? Quem já me acompanha sabe que eu faço live e é sempre um bate-papo, isso é muito gostoso, né? E eu queria, Cícera, que você falasse pra mim um pouquinho sobre você, né? Você falou aí, sou casada, sou mãe, né? Tenho neto, mas e você? A Cícera mulher. Fala um pouquinho da Cícera mulher pra nós. É difícil falar da gente mesmo, né? As pessoas falam às vezes tantas coisas boas e às vezes falam ruins também. Mas assim, a gente às vezes não se enxerga como as pessoas falam, como as pessoas nos vê. Porque nós achamos que nós não somos tudo aquilo que eu, pelo menos, né? Que não sou tudo aquilo, mas enfim. Eu sou brasileira, nasci em Presidente Prudente, São Paulo, e não conheço onde eu nasci, porque eu mudei para Osasco muito pequena. E a minha infância foi uma infância bastante difícil. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco eu também vou chorar aqui. Já começou a se emocionar, gente, é tão gostoso, não é? E com 10 anos minha mãe faleceu. Então tudo ficou difícil. Mas a vida continua. Eu fiquei com a minha irmã de 2 anos. E a partir dos meus 10 anos eu comecei a cuidar da minha irmã. Então eu sempre fui mãe muito nova e protetora. Então eu acho que isso desenvolveu em mim parte do que eu sou hoje. Eu quero estar sempre protegendo as pessoas, principalmente mulheres. Eu tenho um carinho muito especial por mulheres e um respeito, e eu admiro também as mulheres. Então isso desenvolveu em mim esse lado maternal muito cedo, cuidar das pessoas. E até hoje eu tento cuidar com as minhas limitações, principalmente agora que já estou na terceira idade. E se tornou assim por questões físicas também, de doença, eu não poder estar tão presente como eu gostaria e fazendo tudo que eu gostaria de fazer. Aqui dentro do meu coração e na minha mente tem muitos planos, muita vontade de fazer, muita vontade de progredir. Mas eu tenho que agora andar um pouquinho mais devagar, porque minhas condições físicas elas não estão tão boas como antes.
Ah, Cícera, né? Eu fiquei até emocionada, né, de ver, né, você falar, né, da sua mãe, né? E você hoje mãe, mulher forte, né? A gente vai falar aí durante o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa mulher que precisou ser forte, né? E pelo que eu entendi, já foi desde pequena, já precisou ser forte, precisou ser resiliente, precisou criar uma estrutura para sobreviver, né? De uma certa maneira, a gente fala sobreviver porque Sim, né, quantas coisas mudou foram tudo, acontecendo né? na sua vida, né? Isso começou lá de baixo, né? Lá de quando você era pequena. E, nossa, eu acho que eu já me orgulhei de ter, assim, sinto orgulhosa de ter te conhecido. E agora eu não sabia dessa sua história de criança, né? Do que você viveu. E eu tenho certeza que eu vou ficar muito mais orgulhosa, né? Dessa pessoa maravilhosa que você é. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho dos seus sonhos. Que você, né, quando você, né, se entendeu como pessoa, como mulher, quais foram os sonhos que a Cícera tinha? Antes de tudo que você viveu, quais eram os seus sonhos antes? Eu queria estudar, estudei. Eu, eu queria me casar, mas tinha medo. E me casei, e com a graça de Deus, eu tenho 47 anos de casada. Que legal. E ele é um excelente pai, um ótimo marido. E assim, tem os defeitos, como eu tenho muitos. Somos humanos, né? Somos humanos. Mas assim, uma pessoa que foi colocada por Deus na minha vida para me ajudar. E assim, ele é totalmente contrário a mim, então ele é meu, sabe, minha regra ali, sabe? E balance, né? um balance, né? Eu sou muito diferente dele, ele também é diferente de mim. Os gostos são diferentes, mas a gente se respeita e procurou. Tivemos problemas, lógico, no casamento, natural, que eu acho que todo mundo tem. Nós não somos uma família, assim, uma família perfeita, né? Nós procuramos, dentro dos nossos relacionamentos, nos adaptarmos, nos respeitarmos e nos ajudarmos, que é muito importante. É muito importante. Porque muitas famílias, elas não se ajudam. E a nossa aqui, a gente pode até ter alguma coisinha assim, mas no momento que precisa se unir, nós estamos ali, um pelo outro. Isso é seja qual for a situação. Isso é importante. E é isso. E meu sonho era ter uma família boa, bonita, e tenho essa família, com muitos problemas também, mas é isso que Deus nos permitiu e tem assim, dado esse lar que eu tenho. Esse lar que eu tenho. Então, os meus sonhos, quase todos foram concretizados. Gratificante, né? Gratificante. E assim, agora os meus maiores sonhos atual é de fazer o projeto Amor Cura melhor, né? Crescer. Ver minhas filhas bem, principalmente na área de saúde. Ver meus netos criados e bem-sucedidos na vida. Mas o principal, de ser uma pessoa que tenha coração e que saiba ver o lado bom das pessoas e que possa ter bons amigos, porque na hora que eu e meu marido for, eles vão ficar só com os amigos, porque nossa família é pequena. Então, nós morando aqui, a nossa família que mora no Brasil, infelizmente não pode estar presente, e nós, assim, os mais idosos já foram, né? Os avós, né, das minhas filhas já foram, e tem alguns tios e tias, porque os tios do meu marido, quase todos também, infelizmente, já foram. Então, assim, é o ciclo da vida e de que a gente agora que mora aqui, a gente tem essa preocupação. E minhas filhas só podem contar com a amizade das pessoas aqui, que são as irmãs dela, as primas, as amigas. E olha, você então, falou assim, desse projeto que é o Amor Cura, né? E eu quero que você me fala como surgiu esse projeto, como ele nasceu, da onde vem essa inspiração, da onde vem essa ideia, o que é o Amor Cura? Conta pra gente um pouquinho. O Amor Cura nasceu no dia 10 de maio de 1913, que foi o dia que a minha filha Ellen Mello foi diagnosticada com colon cancer. E eu já passei muitos dias difíceis na minha vida, mas o dia que mais me balançou foi esse dia. E
O médico me chamou da sala depois de ter feito o exame nela e falou que ela estava com colon cancer no intestino e que ela ia provavelmente precisar de uma cirurgia. E aí começou, e aquilo foi assim, um momento muito difícil na minha vida. Mas eu precisava ser forte. Mas eu passei uma semana só chorando e não sabia o que eu fazia, porque aquela palavra pesou muito em mim. Mas ao mesmo tempo, eu tive uma força dentro de mim que eu sei que veio de Deus. Porque eu chorei, eu fiquei triste, mas depois, de repente, aquilo começou assim, falar, você tem que estar do lado dela, você tem que enfrentar com ela. Ela só tinha 30 anos, estava com poucos meses de casado, não tinha filho ainda. Então foi assim, bastante forte. Mas, bom, aconteceu, e o que nós temos que fazer? Então ela começou a fazer os exames, olha, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer quimioterapia. E a minha filha, eu pensei, gente, ela talvez não aguente, porque eu achava que assim, ela ia poder ficar depressiva. E, mas não, aconteceu ao contrário. Parece que ela criou uma força, que eu sei que essa força veio de Deus, e falou, o que tem que fazer, vamos fazer. Então, assim, ela me deu força. E ela fala assim para mim que eu não podia ficar chorando igual você chorava, porque você precisava ficar forte. Então, foi um ano de tratamento, praticamente, entre cirurgia, quimioterapia. E a minha filha começou a receber gestos de carinho. E que ela não esperava que tanta gente fosse fazer um carinho nela. E nada foi coisa grande, gente, enorme. Uma pessoa, Pequenos gestos. pequenos, grandes gestos. Uma pessoa levava uma comidinha na casa dela. Ela falou, mãe, a pessoa nem sabe que eu gosto disso, e a pessoa trouxe. Aí ela Legal. chorava. E como fazia muitos anos que ela não chorava, eu vi que Deus estava curando ela. Não só do câncer, mas de coisas que estavam dentro dela. Do emocional. Do emocional dela. E foi assim que aconteceu. Aí eu falava para ela, filha, amor cura. Então, alguém mandava uma cartinha, né, que se escrevia carta, mandava um texto, mandava um cartão, telefonava. E ela falava, que engraçado, sempre é no momento que eu estou mais precisando. E tudo foi acontecendo, e a gente viu que ela foi sendo curada de algumas coisas, não só físicas, mas emocionais também. Então, nossa, assim, meu marido trocou de trabalho, ele começou a trabalhar à noites, porque ele tinha que levar ela para fazer quimioterapia 2 vezes na semana, levava na segunda e depois na quarta tinha que ir para retirar o aparelho que ficava nela para continuar a quimioterapia de segunda a quarta. Então, meu marido, nós nos ajustamos, né? Eu continuei trabalhando o meu trabalho normal e ele conseguiu um trabalho que trabalhava à noite, então durante o dia ele podia fazer isso com ela. E outros amigos também foram muito importantes, que deram muito apoio, elas falavam que eram os amigos da quimio. O Bares daqui. E o meu marido foi essencial, porque enquanto eu trabalhava, eu levava ela na quimio, o marido dela trazia ela aqui, ia trabalhar, e ela ficava deitada aqui, porque ficava fraca, meio debilitada, né? E meu marido lá em cima dormindo, no quarto dormindo. Mas quando dava ruim, ela acordava ele e ia para poder. Nossa, então esse projeto surgiu no momento de dor, que foi o câncer da Ellen Mello. Né? E esse projeto, como que ele funciona, assim, qual que é a finalidade do projeto em si? O projeto, assim, ele é simples, ele tem várias etapas, né? Ele faz um evento grande todo ano, geralmente ao mês de novembro. E neste evento, nós convidamos pessoas, as pessoas doam o valor de um ticket para poder estar presente. E nós fazemos uma festa bem bonita, são todos voluntários, ninguém ganha nada. Eu já fui, é maravilhosa. E aí as pessoas, passamos um vídeo que a Ana Paula, fotógrafa, faz, passamos depoimentos dos próprios sobreviventes e faz aquela festa bem bonita de gratidão a Deus pela vida.
Gratidão a Deus que mesmo passando por momentos tão difíceis, eles estão ali com a gente. Então é uma forma de nós estarmos juntos agradecendo a Deus pela vida. E mesmo sendo momentos difíceis na vida de cada um. E nós também trabalhamos aqui nos Estados Unidos, nós doamos para os hospitais, alguns hospitais daqui da nossa região de Canérica, mas aqui Bridgeport, nossas cidades vizinhas. E nós doamos lenços, nós colocamos numa sacolinha e tem lenço, tem um protetor de lábios, alguma coisa ali que ela precisa, por exemplo, às vezes um parzinho de meia, porque quem faz químio sente frio no pé. Então não são presentes enormes, de grande, de muito valor, mas nós temos tido muita experiência que as pessoas falam assim, que quando abre o pacote, abre a sacolinha, né, tira as coisas da sacolinha, sente o amor sair dali de dentro. Então é isso. O acolhimento, acolhimento, carinho de ser lembrado, né? Então, e nós também enviamos para hospitais no Brasil. Nós temos muitas voluntárias no Brasil. Nós enviamos através de caixas, né? E atendemos crianças lá no Brasil. Aqui também nós fazemos, uma vez por ano, nós doamos pro Toy Closet no New Haven Hospital, brinquedos. Então, o projeto compra, em média, 80 brinquedos a 100 brinquedos. Tudo isso com dinheiro que nossos de doação. E nós compramos e entregamos lá no hospital em New Haven, pro Toy Closet. Isso porque tem uma história. Porque minha filha Emily, que é a mais nova, ela desde os 4 anos faz tratamento com o hospital em New Haven. E no tratamento do que ela faz? Então, minha filha, a Emily, ela tem uma doença que não tem cura, infelizmente, por enquanto. Mas tem a manutenção. E essa doença é na célula dela e faz vários órgãos do corpo dela falir. Ela já nasceu com essa doença? Ela já nasceu com essa doença. Sim. Por isso nós nos mudamos para os Estados Unidos, porque lá no Brasil, na época, não tinha praticamente nenhum médico que estudasse a doença dela. E como que chama essa doença? A doença dela chama-se cistinose nefropática. E são poucas crianças. Aqui nos Estados Unidos, a gente fala criança, ela já está com 37 anos. Mas a gente fala criança porque é mãe, né? Então, aqui nos Estados Unidos temos aproximadamente crianças e adultos, 400 crianças. É muito rara essa doença. Ela não é uma doença... Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar dessa doença. E uma das consequências, um dos órgãos que geralmente falha primeiro, é o rim. Então, quando nós mudamos para cá, ela começou o tratamento lá em New Haven, no hospital, no Children's Hospital. E graças a Deus tivemos um bom atendimento e conseguimos tudo. E tem as pessoas que estudam lá na Califórnia, porque quando morávamos no Brasil, ela foi para a Califórnia. Aí quando meu marido voltou da Califórnia, ele falou, eu não moro mais aqui. Porque nós, assim, a nossa filha já tinha ido para a UTI, nossa filha estava morrendo. A nossa filha tinha 5 anos, a Emily tinha ela tinha 1 ano e 7 meses. E ela pesava apenas 5 quilos. Uau. Ela era um baby. Ela usava roupa de criança de 4 meses. Nossa, foi um desafio muito grande. Então muito você já tinha grande. Esse desafio que foi com a Emily. Com a Emily. Então eu achava assim... Antes de vir o da Ellen, você já teve... Eu pensei assim, eu já passei tudo que eu tinha que passar com uma filha. E a Ellen é minha filha sadia. Assim, não que eu pensava direto, mas eu sempre tinha vem, aquela né? impressão. E quando a Ellen foi diagnosticada com câncer, meu mundo caiu. Assim, que eu achei que eu não tinha mais estrutura para aguentar tanta mudança. Mudei de país por causa de uma filha, mudei de vida, né? Deixei tudo que assim a gente na realidade já tinha mais ou menos planejado para minha vida, para a vida do meu esposo, a nossa casa, a nossa família constituída, 2 filhas, que era aquilo. Então tudo assim, o nosso mundo, ele teve uma reviravolta e viemos parar aqui. E com a graça de Deus. E hoje eu sei que tudo foi um plano de Deus para que tudo fosse melhor pra gente. E depois a gente fala assim, nós viemos morar aqui por causa da Emily. Falávamos. Não, nós viemos morar aqui porque Deus sabia o que nós íamos passar, eu, meu marido e minhas filhas, para que a gente pudesse ser cuidado de uma maneira
talvez melhor. Talvez no Brasil a gente não teria condições de passar tudo que a gente passa com tanto, vamos dizer assim, com tanto atendimento bom. Porque no Brasil você sabe, assim, a gente paga seguro de saúde. Eu era funcionária pública, então eu tinha o seguro do estado de São Paulo. Mas talvez a gente não seria tão prontamente atendido em tudo que a gente tem precisado aqui, né? Rapidinho. Porque nós não éramos ricos no Brasil para ter um plano de saúde estrela, 5 estrelas. Então, provavelmente, a nossa vida tem... Onde a gente estiver, Deus nos abençoa. Mas talvez a gente não teria tido, assim, tanta oportunidade. E esse falando da Emily, esse tratamento assim, ajuda a prolongar a vida? Ou essa doença, ela teria um tempo de vida? Sim, o primeiro foi 1 ano. Então eu já recebi assim, muitas datas para a morte dela, né? Então quando ela estava com 1 aninho, realmente, ela foi para UTI. E ficou 12 dias na UTI. Mas nós conseguimos, através do médico da UTI, porque ela foi para a UTI, que eu penso assim, tudo tem um propósito. Ela foi para a UTI para que a gente conhecesse esse médico, para que esse médico nos informasse que existia um médico no estado de São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, Dr. Júlio Toporowski. E que esse médico, ele estava em um congresso e falou sobre essa doença que eles pensavam que ela tinha, assim, eles tinham ainda certeza. Qual era o nome da doença, porque eles são muito raras. Então, ele me deu o endereço, o telefone e o nome desse médico para mim ir lá conversar com esse médico. Eu estava no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, porque ela ficou internada lá. Já fazia 3 meses que ela estava internada lá. Aí eu fui com aquele endereço, fui lá procurar esse professor, Dr. Júlio Toporowski. E esse médico prontamente falou para mim, traz ela para cá. Eu fiquei assim. Então tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é propósito de Deus, Tudo é propósito, né? de Deus. E pronto, levamos ela para lá. E ali ele começou a pesquisar e falou, olha, eu tenho, assim, muita certeza que mas a gente precisa de fazer o teste mesmo para confirmar. E esse teste era feito através da medula áspera que tira daqui, do peito. Bom, começou toda uma trajetória maluca na nossa vida e de muita graça de Deus, porque Deus foi abrindo portas que nós nunca imaginávamos que poderiam ser abertas. Porque quando falaram que era Estados Unidos, para nós foi assim, algo muito longe. Longe, né? E porque nunca tínhamos pensado em Estados Unidos, nem para vir, nem para conhecer, porque era a nossa realidade, não é? Meu esposo trabalhava, dava aula à noite, eu trabalhava, dava aula, e nosso padrão de vida não nos permitia sonhar tão alto, né? Naquela época era muito mais difícil, agora eu acho que hoje as pessoas têm, graças a Deus, hoje é muito mais acesso, né? Paga prestação para ir passear nos Estados Unidos. Bom, e aí depois de tudo concluído, os médicos conseguimos descobrir o hospital, que foi outra... são muitas histórias dentro dessa história. E aí tivemos ajuda do chefe do meu cunhado, pelo inglês, e ele conseguiu localizar esse hospital que é na Califórnia, a UCLA, né, o hospital universitário. E aí eles falaram, traz ela pra cá. E aí começou a nossa luta, né? Nós começamos a vender as coisas, que nós podíamos fazer algumas coisas para levantar dinheiro. Mas meu marido dava aula, e ele dava aula só pro primeiro ano do high school, que é o colegial, era no colegial no Brasil, não sei agora como é o nome. E essas crianças, adolescentes, já jovens, né? Eles ouviram a secretária falar que o Edivaldo precisava vir para os Estados Unidos e que a filha dele precisava de fazer um tratamento. E aqueles alunos se moveram, se uniram e falaram, nós vamos ajudar ele. Porque ele dava aula para, acho que 7 classes de high school, de primeiro ano de high school. E esses alunos, eles começaram a fazer pedágio na frente da escola à noite. Legal. Aí eles paravam o carro para conseguir o dinheiro. Para conseguir o dinheiro. Uau. E aquilo foi crescendo de uma tal maneira que em menos de 20 dias, aí nossa igreja entrou, nosso pastor
nós tínhamos pastores que tinham que tinha rádio, e nós fomos nas rádios, e começou o jornal, tudo assim, mais ou menos da nossa cidade, da cidade onde nós frequentávamos a nossa igreja. E aquele movimento cresceu tanto que em menos de, acho que talvez de 20 dias, nós já tínhamos o dinheiro suficiente para a Emily pagar a internação dela, que seria aproximadamente 5 dias. E estava já ultrapassando aquele valor. E foi algo assim que nós ficamos, oh, mãe. E bom, aí o resultado, o Edivaldo pegou o visto para vir para os Estados Unidos, e para ele e para ela. Porque eles não quiseram dar para minha filha e para mim. A gente pensava em vir os 4, mas a gente não sabia, não entendia essas coisas de que não podia toda a família. Enfim, o meu marido veio com a Emily para os Estados Unidos. A Emily já estava com 1 ano. 1 ano. Mas ela ainda pesava 5 quilos, era desnutrida, pequenininha, vestia roupa de baby. Ela só sentava com a almofada. Ela não falava, ela não andava. Ela, uma criança assim, super desnutrida. Pesava 5 quilos, peso de baby. E quando chegou lá no hospital, falou assim: nós nunca vimos uma criança com cistinose assim como ela. Como ela conseguiu chegar aqui? E os médicos do Brasil, quando falaram, nós comunicamos que ela ia vir para cá, eles falaram assim: não sei se ela resiste à viagem, porque era muito longa a viagem, né? E naquela época não tinha voo direto do Brasil para San Diego, não sei se agora tem. Era até São Francisco, e de São Francisco teria que pegar outro avião. E aí Deus providenciou também um casal de missionários americanos, mas foram 25 anos missionários no Brasil, pastores no Brasil. E eles vieram nunca tínhamos conhecido ele. E o pastor que era da nossa igreja, o pastor Edson Zemune, em contato com uma pessoa que estava na casa desse casal, falou: não, eu vou conversar com eles. E eles prontamente falaram assim: pode vir que nós vamos esperar ele no aeroporto. Uau! É tudo providência de Deus. Tudo providência. Aí meu marido chegou lá, o Timbaia, né? Ele estava com a foto do meu marido da criança, né? Com a Emily. E reconheceu e já levou para casa dele. Ele falou: olha, você chega em casa, o combinado antes. Você chega em casa e quando chegar lá em casa, nós te levamos para o hospital. E aí ele vai ficar 5 dias internado. Então o plano estava perfeito. Só que quando o Edivaldo chegou lá, ele falou: vamos para minha casa. E levou o Edivaldo na casa dele. Quando chegou lá, tinha tudo para ele: carrinho de bebê, fralda, tinha tudo, brinquedo, tinha tudo. Ele falou: nossa, ele falou: não, eu fui daqui no meu vizinho e pedi, olha aqui, tem tudo para ela. Legal. Aí levou ele a Emily no hospital com ele. Falou: só que tem uma coisa, tem um quarto ali preparado para você e para ela, vocês não vão ficar no hospital, porque daí vocês não pagam a diária da noite, vai pagar só os exames. Ele falou: vamos conversar com o médico, se der certo isso. E foi o que aconteceu, o médico aceitou. Então o Edivaldo não dormia no hospital, e durante o dia ficava fazendo os exames com ela, e à noite ia para casa do casal de missionários, né, de Imbaia, em Nora Baia. Bom, ali ela não pôde ficar 5 dias, porque ele falou: não, ela não tem condições aqui. Aí ele acabou ficando 18 dias. Então tudo foi certo de não ter que dormir no hospital para não pagar, e aquele dinheiro que sobrou já deu para pagar aquela outra despesa. E ela voltou para casa. Aí o Edivaldo falou assim: tenho surpresa para você. Quando ele chegou, ela mal sentava. Aí ele colocava ela assim na cama e ela rolava. Ela já fazia aquela ela não fazia nada disso. Não, ela só sentava apoiada. E aquilo foi um milagre. Em 18 dias, uma menina que mal, né, se sentava, ela já estava rolando na cama. E todo mundo aplaudia, nossa família toda encheu a nossa casa, nossos vizinhos lá do Brasil. E todo mundo ali torcendo, orando. E foi isso que aconteceu com ele. Aí, quando resolvemos mudar para cá, chegamos aqui, os médicos falaram assim: olha, realmente, né? E Deus colocou um médico. Ai, gente, é muita história. Deus colocou um médico. Quando eu cheguei aqui, eu fui morar em Nagasaki. Meu marido veio 6 meses antes, e depois veio eu, a Ellen e a Emily. Aí quando nós chegamos aqui,
a minha amiga falou assim, ó, uma das pessoas que recebeu o Edivaldo na casa dele, falou assim, eu não a conhecia, nem eles conheciam a gente, mas eles abriram a porta para receber o meu marido, né? só o meu marido, né? Daí ele já arrumou depois logo uma casa que morava bastante homem, e ali foi tudo acontecendo. Aí quando eu cheguei, meu marido dormi só apenas uma noite, duas, onde ele estava, mas como tinha homens e a gente tinha criança, aí ele já providenciou uma casa e já fomos morar numa outra casa. E essa moça falou para mim assim, a Lígia, falou assim, olha, nós sabemos que tem um médico que fala português no St. Mary's. É o hospital de Waterbury. Aí eu falei, uau, que coisa boa, né? E ela me levou lá. E foi outro anjo na nossa vida, né? O Dr. Simmons. Foi o primeiro pediatra da Emily aqui. Esse homem, ele se interessou tanto pela Emily, ele foi tão humano. Ele disse assim, eu não sei nada da doença dela, mas eu vou aprender. Uau. Aí nós temos os nomes dos doutores e dos cientistas, né? De lá da Califórnia. Ele entrou em contato e na próxima consulta que nós fomos com a Emily lá, ele falou assim, olha, eu tenho tudo que estudar tudo isso. Eu tinha uma pilha. E ele começou a ser um estudioso da doença da Emily. Aí ele viu o que ele podia fazer, mas nem tudo ele podia fazer porque ele não era nefrologista, apenas pediatra. E ela precisava de um nefrologista. Ela falou, então eu vou enviar você para um amigo meu, Dr. Siegel, de lá do Children's Hospital em New Haven. E foi isso que aconteceu, começou a nossa... E esse Dr. Siegel foi, assim, outra pessoa que foi incrível com a gente. Ele era sério, não era tão amável, aparentemente, mas foi muito eficiente. E, assim, praticamente até ele morrer, ele cuidou da Emily. E ele foi fantástico com a gente, mas foi muito realista. Ele falou, olha, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a Emily ficou fazendo tratamento nesses dois hospitais, né? O de Waterbury e o de lá de New Haven. E as perspectivas para ela eram poucas. E durante dos 4 anos até 9 anos e meio, ela só ficava mais no hospital do que em casa. E eu tive que trabalhar, então nós tivemos que dividir. Meu marido trabalhava em 2, 3 trabalhos, ele limpava o Staples e Chapin, ele fazia limpar os carros quando lava, né, no car wash. Aí depois ele enxugava os carros e trabalhava na construção. Então, assim, e eu em casa olhava a criança. Aí minhas amigas lá que eu arrumei aqui, eu tive muitos amigos portugueses também, e brasileiros, aí eles conseguiam criança, que as mães tinham criança, e eu comecei a ficar até com 10 crianças na minha casa, uma casa pequena, mas cuidava delas durante o dia, então eu ajudava meu marido também para pagar as despesas, que eram muitas. Na época a gente tinha que pagar praticamente tudo da Emily, então assim, era momentos bem preocupantes, mas vencemos. Nossa. Gente, que história, né? Ai, Meu Deus do céu. Essa mulher é muito forte. É muito forte. Não forte. Ela tem muita história, assim, linda para poder contar, né? E você conheceu esse hospital, por isso que você é pai, você ajuda esse hospital, né? Sim, voltando lá no Toy Closet. Porque a Uhum. Emily, quando ela ficava internada, que ela ficava assim, tipo, 15 dias internada, 4, 5 dias em casa. Foi direto a infância dela, assim, até os 9 anos. E não era internação de que era uma febre, não era. Era coisa muito séria. Ela tinha que ficar lá tomando remédio, soro, e não tinha esperança. E muitas vezes, muitas pessoas que nos conhecem, até são nossos amigos até hoje, eles iam no hospital e falavam assim, ela não vai passar disso. Mas tá aqui. Tá aqui Porque ela está hoje com 37. 37. Como que ela está hoje? Deixa eu contar um pouquinho antes do que aconteceu com 9 anos. Com 9 anos, o rim da Emily começou a parar. Porque um dos primeiros órgãos que param é o rim. E aí nós ficamos na correria para um transplante. E naquela época, a gente ainda não tinha... meu marido não tinha um trabalho que tinha
seguro. Só que nesse meio período, um pouco antes disso, aconteceu outro milagre. Nós não tínhamos green card na época. E a nossa situação estava ficando insustentável financeiramente. Não tinha como pagar. Não tinha mais, porque era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E não tinha. E hoje, assim, os hospitais fornecem mais coisas, como se diz assim, caridade, que eles falam, né? Pagam os tratamentos das pessoas. Mas naquela época não era assim. E nós tínhamos que pagar as consultas, eu pagava. Os remédios eu comprava. E na época eu gastava a base de $1.000 por mês. E pra gente era muito dinheiro, porque nós não ganhávamos muito. E além de pagar aluguel, essas outras despesas. Mas enfim, tudo foi acontecendo. E nesse meio, antes dele arrumar um emprego como seguro, aconteceu que nós fomos sorteados na loteria do Green Card. Sério? Era a terceira vez que nós tínhamos aplicado. Uma vez nós aplicamos no Brasil, outra vez aplicamos aqui e nada tinha acontecido. Na terceira vez nós aplicamos, pegamos a aplicação aqui na nossa igreja, já aqui em Bridgeport, a igreja, e nós morávamos em Nagasaki. E mandamos, e assim, de repente até meu sogro e minha sogra estavam aqui pela primeira vez. E nós recebemos uma carta no envelope amarelo e nem demos muita importância. Aí, quando nós chegamos à noite da igreja, nós fomos abrir. Eu abri. O Divaldo abriu e colocou do lado. Eu olhei e falei assim, Divaldo, nós queremos uma loteria do Green Card. Meu Deus! É brincadeira. Eu falei, não tá escrito aqui, não sei se é. E realmente, Deus nos deu o Green Card através da loteria do Green Card. Por isso eu tenho essa paixão, assim, em sempre estar preocupada com quem não tem green card. Eu estou sempre assim, orando, eu estou sempre assim, tentando ver alguma lei que a pessoa possa se encaixar, porque eu sei da dor que é você viver aqui sem green card, né? E Deus nos deu, e eu falo assim, sempre assim, na prateleira dos green card, Deus não tinha só para mim, Ele tem para muita gente. Então a gente tem que crer que algo vai acontecer. Eu não imaginava que a gente ia ganhar. Você, quando joga na loteria, né, no nosso foi Green Card, você não tem noção se você vai ganhar. E você até esquece. E eu vejo como Deus pegou a nossa aplicação pela mão dele. Porque ele sabia da nossa necessidade. Aí, graças a Deus e graças ao Green Card, que foi tudo muito rápido, a entrevista, tudo, o Edivaldo pôde conseguir um trabalho. E foi outro milagre, um senhor, a gente queria um trabalho com seguro. E estávamos tentando. Aí teve um senhor que bateu na nossa porta à noite e falou assim, Divaldo, fiquei sabendo que você está precisando de um trabalho. E eu tenho trabalho para você. Meu Deus. E você pode ir lá. Deus é maravilhoso. Aí ele ficou assim, ele arrumou um trabalho, né, num lugar que na época, a maior parte dos brasileiros que podiam trabalhar, né, eles tinham esse emprego, todo mundo até se aposentou, a maior parte deles foram aposentados até hoje, né? Pela União do Labor, né? Que aqui é um sindicato forte, né? E na época era melhor ainda, que agora cada um gosta de trabalhar, mas que mudou, né? E aí o Divaldo começou lá a trabalhar, só que tinha que esperar as horas, completar para você ter direito a, acho que era 600 horas. Ter direito ao seguro. Meu marido trabalha na União. E o Rinda, ele que estava parando com apenas 30%, não parou nesse período. Não parou. Até a gente ter. Olha só. Até a gente ter o direito ao nosso seguro. Aí quando fez, falou assim, aí o médico foi outra etapa, né? O médico falou assim, então como fazer o exame no seu esposo ou em você, para ver quem pode ser o doador do rim. Aí meu marido fez, mas foi detectado algo que na época não foi descoberto o que era, e hoje a gente sabe o que era, que já era o sinal da doença que ele tem hoje. E aí eu falei, então vou fazer com a Cícera. Eu achei que eu não podia ser doadora, porque eu tive 2 gravidez de alto risco, pressão alta. Depois, quando eu cheguei aqui, que eu não pulei essa parte, em 2000, eu cheguei aqui em 92, em 94,
Um cisto estourou em mim e eu fui para o hospital. Muita dor, muita dor. Só que eu tive infecção generalizada, subiu. E Meu aí Deus eles do foram céu. me operar. Quanta coisa. Muita coisa, mas é muita vitória. Muita Eu vitória, não meu conto Deus. isso para pôr medo em ninguém, mas eu conto para as pessoas verem que quando Deus tem o controle da nossa vida, nada acontece como os homens falam que pode acontecer. Eu creio nos médicos, oro por eles, mas a última palavra vem de Deus. E eu entrei em coma na hora da cirurgia. Eu entrei em coma porque a infecção tomou conta de mim. E eles começaram cortando aqui embaixo, foram cortando até aqui em cima para poder tirar, limpar tudo eu. Mas mesmo assim eu precisei ficar 5 dias desacordada, senão UTI, em coma. E só depois de 12 dias que eu penso que eu voltei para minha casa. Daí eu fui pro quarto, eu fui me recuperando, enfim. Foi a primeira vez que eu fui pro hospital aqui. E a minha filha lá, né, minhas 2 filhas, o marido, todo mundo, ninguém esperava, porque foi assim, uma coisa rápida. Eu acordei de manhã com uma dor. E aquela dor evoluiu e eu fui pro hospital e pronto. Aí eu vou voltar para cá. Vou brincar que eu parei, não. Foi. A Emily, né, no caso, a Emily que precisava do transplante. Eu achei que eu não podia ser doadora, porque eu não tinha condições físicas, né? Eu tinha um corte Da cirurgia, grande, tudo que da cirurgia, aconteceu. pressão alta, minha pressão já era um pouquinho alta. Bom, minhas 2 gravidez eu tive eclâmpsia. Nas 2 gravidez. Da Ellen eu tive na hora do parto, e da Emily eu tive quando eu estava com 6 meses de gravidez. Aí eu tive que ficar internada até 8 meses para ela amadurecer, o pulmão amadurecer, sem levantar da cama, para que eles pudessem fazer a cesárea e a Emily nascer. Então, assim, já vinha de um histórico assim meio conturbado de saúde, né? Mas aí eu fui escolhida por Deus para ser a doadora para a Emily. E quando a Emily estava com 10 anos, foi feita a nossa cirurgia. E eles tiraram o meu rim e colocaram para a Emily. E com a graça de Deus, esse rim, ele funcionou por 10 anos nela. E só que ela casou, né? E ficou grávida. Aí ela teve um baby, que é o Elijah, que agora está com 18 anos. E a gravidez era de altíssimo risco. Ela não tinha muita chance. Infelizmente, ela tentou parto normal, mas na hora que ela estava tentando o parto normal, ela também teve eclâmpsia. Ela precisou ser levada para a sala de cirurgia às pressas, né? Eles fizeram cesárea nela e o Elijah nasceu. A Elijah nasceu com um probleminha no coração. Aí precisou ficar no intensive care. Muitos desafios. Precisou de ficar ali na intensive care por 10 dias. E enquanto isso, a Emily veio para casa. Aí no dia que a Emily foi lá, ele já estava melhorzinho e foi constatado que estava ok com o coração dele. A Emily trouxe ele para casa e ela começou a passar mal. Ela voltou para o hospital e o rim dela parou. O rim dela parou. E aí começou tudo aquilo de novo. Porque quando ela tinha 9 anos, ela ficou em diálise. Vai fazer diálise em casa. Mas os 2 rins... Os 2 dela pararam da primeira vez. Aí eu doei um. Aí esse um funcionou por 10 anos. Aí agora, quando o Elijah nasceu, o que eu doei parou. Então, não tinha, ela voltou para a máquina. E ela fez por 3 anos e meio a diálise em casa. Ela começou fazendo 9 horas por noite, mas teve que ir aumentando até chegar a 11 horas por noite. E aí o corpo dela não reagia mais com a diálise. Então ela estava morrendo. Ela estava morrendo, literalmente. E não podia cuidar muito bem do filho. Então ela, assim que ele nasceu, ela veio morar com a gente, para a gente poder cuidar. E outras coisas aconteceram. E ela ficou 3 anos e meio em diálise. E não tinha doador para ela. E graças a Deus aqui, 3 amigos da gente, pessoas que até hoje eu sou muito grata, se ofereceram para ser um doador para ela.
mas os 3, infelizmente, foram reprovados. Não foi compatível. Por algum... Não era compatível. Nem começaram a fazer todos os exames, porque tinha algum problema. Uma pessoa tinha um problema que ela nem sabia que tinha no rim, foi descoberto. A outra pessoa, eu acho que foi por motivo de não ter seguro, e é uma das normas, é você ter seguro, porque no meu caso, quando eu doei para ela, eu tinha o seguro. Se alguma coisa acontecesse comigo depois do transplante, eu tinha onde me tratar. Então, as leis daqui não são, elas são assim, boas, mas tem horas... E a outra é porque a pessoa era muito nova, acho que 18 anos, os médicos acharam que era muito cedo ainda para ser um doador. Mas enfim, é porque Deus já tinha doador. Né? Porque Deus já tinha doador e a gente nunca imaginava quem seria. E eu entrei em desespero, porque falei, minha filha vai morrer por falta de doador, e a lista de espera é o segundo transplante, você fica mais embaixo ainda na lista. Então, quase que não tinha solução. Mas um dia, conversando com a minha cunhada, que mora no Brasil, ela é casada com o irmão do meu esposo, o Edson Mello, ela falou, o Edson falou assim lá, eu estava conversando com ela, falando que ela estava muito mal. Aí ela disse assim, nossa, daí ele falou assim, será que eu não posso doar o meu para ela? E na hora eu senti algo muito forte no meu coração. Eu falei, acho que pode, vou falar com ela para ela conversar com o médico. Aí, assim, não sei se foi no mesmo dia, mas no outro, talvez, ela ligou pro médico, né? E perguntou, olha, tem um tio no Brasil, e ele falou que ele quer tentar doar um rim para mim. Daí eles fizeram, então ele tem que ligar pra gente, entrar em contato com o médico do meu cunhado no Brasil. E esse médico pegou a lista de exames que o médico daqui pediu e fez todos os exames. E ele tinha seguro, né? Então fez todos os exames e foram mandando para cá. Cada exame que mandava, ele falou, não, tá ok, ele é compatível, ele é isso, ele é aquilo. Aí falou, só que você, então marcaram para novembro, né? Essa cirurgia já do transplante, só que quando ele chegou aqui, ele repetiu praticamente todos os exames, passou por psicólogo, passou por advogado, teve reunião, foi uma coisa assim, mas tudo certinho, porque eles são tudo muito certinho, eles marcam aquele dia, aquele horário e tudo acontece, né? E não tem nada demorado. Então, meu cunhado chegou aqui, a minha cunhada veio junto, e eles chegaram aqui e já tudo foi acontecendo. Depois de 10 dias, ele já estava sendo operado, doando o rim para Emily. Então a Emily teve mais uma chance. E ela vive com esse rim até hoje. E um detalhe que eu acho, quando doei para ela ficou 6 meses em rejeição. O meu rim, ela rejeitou, o organismo dela rejeitou. E do meu cunhado, ela nunca rejeitou. E até hoje ela vive com esse rim. E assim, são 13, 14 anos, uma coisa assim, acho que mais, 14, 15 anos que eu acho que ela tem. E é isso. Deus sabe todas as coisas, né? Sabe, então a história da Emily. A gente nunca pode aí. parar no que o humano fala. Não. Como você já falou, a última palavra vem de Deus. Vem de né? Deus, E a gente também procurar as alternativas. Pedir a Deus que abra as portas, que coloque na nossa mente aquilo onde que porta a gente tem que bater, quem a gente tem que conversar. Que é tão importante você ter pessoas que às vezes conhecem pessoas, porque às vezes eu não posso ajudar alguém, mas eu conheço alguém que pode. Exatamente. Então existem essas conexões, né? Então são muito importantes, a amizade e a pessoa sentir a dor do outro, sabe? Porque o meu caso, assim, a gente praticamente não tinha o que fazer, não dependia da gente, a gente dependia da graça de Deus e do favor das pessoas. Mas tudo foi movido assim, uma orquestra tão sinfônica, tão afinada, que depois que passa a gente fala, como tudo isso aconteceu? Não tem explicação lógica humana, mas tem explicação do cuidado de Deus para nossa vida, né? E é uma coisa que eu ia te perguntar, mas acho que nem precisa que já falar tudo, é a questão da fé. Da fé. A fé, né? E eu queria que você falasse da sua fé, mas acho que nem precisa, com tudo isso que você viveu, né? Que Deus fez na tua vida, né? Na vida da sua família, né? Já mostra a fé que você tem, Sim. Né? Que faz você estar aqui hoje, né? Que faz você realmente se sentir forte, Sim. porque
Se a gente for pelo nosso humano, a gente não consegue. Não A consegue. gente cai Desiste. na primeira dificuldade, a gente Uhum. cai, a gente desiste. Mas quando a gente tem uma fé centrada, né, com uma base forte, Uhum. né, nesse Deus, nesse que nos dá vida, que nos dá um presente todos os Uhum. dias, que é Uhum. levantar, que é abrir os olhos, que é respirar, Uhum. né? E eu vejo, nossa, eu sinto Sim. essa energia tão boa, tão forte que você tem, né? Que eu sei que também, né, por tudo isso que eu não sabia da história da Emily, eu sempre soube da Ellen, mas você também, né, o que você passou, né, se você teve uma cirurgia cardíaca o ano Ai, lembro. passado, Né? você teve uma cirurgia, um acidente que você teve na sua mão, É. então você vem de uma força que, nossa, faz a gente assim pensar que às vezes a gente está passando por algum problema, né, um mau dia, né, um dia que não está tão bom. Aí eu começo a lembrar de você, aí tudo isso vem aqui na minha cabeça, sabe, um filme, assim, de tudo que você viveu. E a gente, às vezes a gente fica chateado, fica com raiva de algumas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes faz, muitas vezes até a gente pensar, nossa, eu não vou mais conseguir, eu não vou seguir em frente. E não é assim. Né? A fé, ela transforma, a fé, ela realmente move montanhas. Sim. A fé, ela faz a gente sair do lugar que a gente está e a gente realmente lutar e conseguir algo muito maior, Sim. porque ele tá ali para cuidar da gente, né? É. Quantas vezes ele te pegou no colo, Nossa. né? Quantas vezes ele passou a mão na sua cabeça e fez com que você não desistisse, te dá essa fortaleza, né? Nossa, eu fico, Sim. sabe, até sem palavras assim, eu fico até emocionada de ver essa força que você transmite, né, na sua fala. E se emocionar faz parte. Faz parte. É o que eu não gosto é de chorar, é o que mais eu faço. Mas é bom, sabe? Mas é de gratidão. É de Meu gratidão. choro agora não é mais As de lágrimas dor. não é de dor. As lágrimas É de gratidão, né? De ver tudo que passou e que hoje a gente continua aqui. E isso tudo eu tenho certeza, você construiu uma mulher forte, né? E eu falo muito das mulheres, eu vejo essa mulher forte que você, né, tem dentro de você, por mais que as dificuldades, as pedras da nossa vão vir nas nossas vidas, né? Não tem como a gente impedir que isso aconteça, mas eu vejo essa fortaleza que você tem. Eu sei que esse projeto que você tem tá caminhando, você não desiste dele, porque você sabe que o que você pode fazer para poder restaurar pessoas, ajudar pessoas, acolher pessoas, tá dentro de você e você quer fazer isso cada vez mais. E eu quero, assim, até aqui fazer até um apelo para as pessoas que possam abraçar esse projeto junto com você, para que isso possa ser grande, para que isso possa crescer, né? E acolher muito mais pessoas, né? Porque às vezes não é você dar alguma coisa, mas você estender a mão para aquela pessoa. Ser presente. Ser presente para aquelas pessoas, porque às vezes ela queria só um abraço, aquelas pessoas que é só um olhar, que é só que você esteja ali do lado, né? Eu, como o ano passado, eu fiquei com muita dificuldade em fazer visitas. Esse ano eu estou começando a voltar a fazer visitas, tanto nos hospitais como para as pessoas. Mas o ano passado eu não podia porque eu estava cuidando de mim. Mas eu tinha o celular. Nossa, essa ferramenta aí que leva para todos os lugares, para né? mim, assim, então eu conversava com eles tudo era através ou de vídeo ou mesmo só de texto ou telefone. Então, a gente pode ser presente de várias maneiras. E quanto à fé, eu acho muito importante cada um ter a sua, né? Como acredita, em quem acredita. Eu tenho a igreja aqui. Eu frequento a igreja Emanuel de Bridgeport desde que eu cheguei aqui. Antes não era exatamente em Bridgeport, né? Eu já estava no comecinho de Bridgeport aqui, mas ainda não era nem da igreja ainda. Era porque era em Nagasaki a igreja e o bispo Moisés passou a fazer cultos aqui para a região de Bridgeport. E com a graça de Deus também, depois comprou
o prédio, que até hoje é da Igreja Emanuel, e depois nós nos mudamos para Bridge para ficar mais próximo da igreja. E nós estamos todos esses anos aqui. A importância de você estar inserido numa comunidade. Porque se não fosse a igreja, o apoio, as palavras, a leitura, os cânticos, talvez nós não suportaríamos viver tudo que nós já vivemos. Então, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus e assim, o apoio, o amor, o carinho da nossa comunidade, da igreja, nós conseguimos passar por esses vales. E assim, com mais suavidade, então, suavidade. Mais suave. Mais suave. Mais suave. Então, a importância de nós termos um apoio, por detrás da gente, orando, pedindo a Deus, oferecendo aquilo que pode oferecer. Então, isso é fundamental na nossa vida. Então, o ano passado eu pude ir pouco na igreja, que eu nem pude ir para a igreja, vários motivos, né, do que eu passei. Mas eu sentia falta, eu assistia pela internet, mas falei, gente, não é a mesma coisa, eu quero estar lá presente. E ainda eu não estou bem para ficar indo direto na igreja, mas mesmo assim com o que eu ainda estou passando, eu procuro estar tudo, porque é ali que eu me recarrego, é ali que o Senhor fala comigo, Ele transforma o meu medo em coragem, sabe? Ele assim fala, vai para frente, continua, não acabou ainda. Então, assim, é muito importante cada um de nós estarmos inseridos em um grupo que se adapte, que goste, né? E que aquele grupo traga pra gente, assim, a fé que a gente precisa para dar força pra gente continuar. Porque, humanamente falando, tem dias que eu penso que eu não vou aguentar. Mas quando eu vejo, eu tô de pé, tô animada, eu tô com planos. Como dizer assim, os meus sonhos não morrem. Cada dia eu tenho um sonho diferente. E tudo isso é porque existem pessoas e existe um Deus nos ajudando. Então, a importância também de nós nos importarmos com essas pessoas. Independente se ela não pode te dar nada. Às vezes tem pessoas que não podem nos oferecer nada. Às vezes nem amor, porque a pessoa não se sente amada. Não se sente amada. Mas você tem que estar ali, sabe? Pedir a Deus a força, a sabedoria. Para poder ajudar, né? A fazer até com que essas pessoas entendam. Porque, né, você falou uma coisa que às vezes as pessoas elas não podem dar amor porque ela não tem, não consegue, não recebeu. Ela não sente que tem aquilo. Porque a gente só aprende, né, as pessoas que passam pra gente, quando hoje, né, os pais, a nossa família, aquilo que eles viveram. Se eles não tiveram amor, não vai passar amor. Então você leva aquilo pra sua vida, né? Então eu acho tão legal você até ajudar pessoas nesse sentido, né? A se olhar para dentro de si, né? E saber que ela pode ser amor para outras pessoas também, né? E sim, tá chegando ao fim, né? Porque eu acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, porque tem muito assunto que a gente ainda poderia falar. Depois. Exato. Mas eu queria, assim, tá finalizando com essa pergunta. O que você hoje sente que você gostaria de passar para outras mulheres para que elas também pudessem sentir o mesmo? O que você passaria, o que você falaria para essas mulheres hoje, né, que elas possam sentir, que levar para a vida delas? Independente do problema assim, que elas enfrentarem, como eu nunca planejei enfrentar os problemas que eu enfrentei e que eu estou enfrentando agora. Porque agora eu estou numa nova fase da minha vida, que é a idade madura, bem madura, de cabelinho branco. E eu tenho que enfrentar outras realidades, outros problemas. E para que a gente não perca a fé. E sempre se apoie naquilo que você acredita. Que não é por sua força, não é por sua capacidade, mas é porque nós temos um Deus bom, que cuida de nós, que nos ama e que nunca Ele vai nos abandonar. Os nossos amigos podem às vezes não gostar da gente, esquecer da gente, mas Ele não, Ele nos entende. Ele está sempre presente, Ele está sempre dando a mão e falando assim, levanta, vamos prosseguir. E dele vai vir a última palavra. Então, se dele vem a última palavra, vamos continuar. E procurar ser feliz, ver pequenas, grandes coisas que a gente pode fazer. Às vezes eu não posso fazer tão grandes coisas, mas é pequena, eu posso. Exatamente. Eu posso. Então, é isso. É não perder a fé, não perder a esperança, e sempre acreditar que aquilo vai passar.
Um dia passa, já né? Nada passou. dura pra sempre, não, né? Não, Nada dura pra sempre é só o céu, né? É verdade. Ai, Cícera, obrigada. De nada. Muito obrigada pelo Obrigada a carinho, você. por me receber aqui na sua casa. Desculpa eu falar muito. Não, eu tenho uma lembrancinha aqui pra você, que é uma coisa que eu sei que você gostou. Oh, meu Deus! Olha do que Ela lindo! Sentem. Olha que lindo! Pra Nossa, você muito obrigada. guardar, usar com Eu carinho. amo. Eu tenho uma já lá no meu quarto. Agora esse aqui eu vou pôr do lado do meu. Ai, obrigada, foi muito bom falar com você. A gente vai voltar outras vezes, a gente vai ter outro bate-papo, porque tem muita coisa aí pra gente poder falar. Ai, tem. Né? Deveria falar assunto por assunto, né? Eu quero te agradecer o café que você ofereceu aqui preparando pra aqui. mim. Muito obrigada. E eu também queria agradecer a Quitérias Design, que aqui patrocinou o nosso Elas Sentem. Olha Que é aqui, ó, colar da Quitérias Design. Quitérias Design. Ela sempre tá aqui com a gente e eu quero agradecer. E também, falando que esse é o nosso primeiro episódio, vai ter mais. Eu quero que vocês aí sigam a nossa página, eu vou colocar aqui o Instagram do Amor Cura, para vocês seguirem o Amor Cura, para vocês entrarem lá, abraçar esse projeto. Vai vir muita coisa boa que a Cícera está querendo fazer dentro do projeto. E as pessoas podem entrar como colaborador, como doador, como também um membro do projeto, né? Que tem muita coisa aí que ela vai criar. Então, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido, a gente está crescendo junto. Né, o Elas Sentem tem um prazer enorme de estar hoje aqui sendo essa mulher maravilhosa, sendo nossa primeira entrevistada. E vai vir muitos por aí. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Estou muito, muito feliz. E muito feliz de estar aqui do lado dessa pessoa incrível. Obrigada. Obrigada a você por eu ter sido a escolhida. Não sei muito bem o porquê, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. É isso, gente. Obrigada.